Olá pessoal, bem-vindos a mais uma semana de estudos em geometria plana. Eu sou o professor Elias Santiago e estou aqui para apresentar a vocês um pouco sobre a condução dos trabalhos. Nessa semana, a gente vai dedicar nossa atenção a um axioma conhecido como axioma das paralelas. E agora cabe alguns comentários sobre ele. Euclides, lembram dele? Aquele matemático lá de Alexandria, que nos anos 300 a.C. escreveu uma obra chamada Os Elementos? Pois então, Euclides colocou lá na sua obra um axioma que não foi muito bem aceito pelos matemáticos da época. Para muitos matemáticos naquela ocasião, o que Euclides pôs como quinto axioma, e daqui a pouco eu vou enunciá-lo, muitos matemáticos diziam que não era axioma, que era teorema ou proposição e que, portanto, precisaria ser demonstrado. Pois bem, esse conflito perdurou durante muitos e muitos anos e Euclides já não era mais vivo, mas então muitos matemáticos se debruçaram sobre essa questão, no intuito de provar que aquilo que Euclides enunciou como sendo o seu quinto axioma, que não era axioma. Mas o fato é que ninguém conseguiu provar isso, e que de fato o axioma das paralelas de fato é um axioma. Mas o mais interessante desse conflito todo de interesses e de concepções entre os matemáticos, o mais interessante é que nesse caminho surgiram outras concepções de geometria, que são as chamadas geometrias não euclidianas e, em particular, a geometria hiperbólica. Então, só para destacar, o surgimento da geometria hiperbólica deve-se muito mais à ideia de se provar que o quinto axioma não era axioma. Mas vamos ao que nos interessa. E o que nos interessa é o quinto axioma de Euclides. Mas provavelmente você pode estar um pouco inquieto e pensando assim: mas professor, nós já vimos tantos axiomas ao longo desses dias e você vem agora falar do quinto axioma? Pois bem, é porque Euclides naquela época ele utilizou apenas 5, embora hoje nós utilizamos muito mais. Por quê? Porque os matemáticos perceberam ao longo dos anos que, infelizmente, 5 axiomas não davam conta de todo o trabalho, e daí apareceram outros. Mas o fato é que na obra de Euclides aparecem 5 e somente 5 axiomas. E o quinto, o último que ele enunciou, a gente costuma chamar de axioma das paralelas. E ele nos diz o seguinte: por um ponto, na figurinha vai aparecer um ponto, por um ponto fora de uma reta M, pode-se traçar uma única reta paralela a M. Esse resultado nos parece muito simples de compreender, e de fato ele é. Por um ponto fora de uma reta, passa uma e somente uma paralela à reta dada. Esse é o nosso axioma das paralelas, mas por incrível que pareça, para muitos matemáticos, esse resultado não era axioma. Bom, dá até para entender. O fato é que naquela época, esse axioma não era enunciado assim. Ele era enunciado no formato de se então. E esse formato do se então, ele é muito característico de teoremas e de proposições. Bom, mas vamos lá. A partir do axioma das paralelas, nós podemos provar uma série de resultados, algumas proposições, alguns teoremas, veremos. Considere essa figurinha aí, onde você tem duas retas, a reta M, a reta N, e elas são cortadas por uma terceira reta, formando aí alguns ângulos, embora na figura eu tenha destacado 2. O ângulo superior, que eu chamei de ângulo 1, e o ângulo correspondente lá embaixo, que eu estou chamando de ângulo 2. Existe uma proposição que veremos ao longo dessa semana que nos diz o seguinte: sejam M, N, 1 e 2, como na figura abaixo. Se a medida do ângulo 1 for exatamente igual à medida do ângulo 2, então as retas M e N são paralelas. É uma maneira de dizer que quando duas retas são cortadas por uma terceira,
formando ângulos correspondentes de mesma medida, as retas são paralelas. Mas cabe uma questão. Vocês lembram o que são as retas paralelas? Pois bem, dizemos que duas retas coplanares são paralelas se elas não se interceptam. Não esqueçam, retas coplanares, ou seja, pertencentes ao mesmo plano, são paralelas se e somente se elas não se interceptam. Mas não podemos esquecer da palavrinha coplanar. Outra proposição, que decorre lá do quinto axioma, nos diz o seguinte: se duas retas paralelas são cortadas por uma transversal, então os ângulos correspondentes são congruentes, como veremos na figura. Na figura, a gente tem as retas N1 e N2, que por hipótese são retas paralelas. E daí, essas retas paralelas foram cortadas por uma transversal, é a transversal M. Toda vez que isso acontecer, os ângulos correspondentes serão ângulos de mesma medida. E aí a gente percebe que essa proposição é exatamente a inversa, a recíproca da anterior. Outro resultado importante é um resultado que faz menção à soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo. E essa soma é sempre igual a 180 graus. Pois bem, na semana passada, a gente percebeu que quando você soma as medidas de dois ângulos quaisquer de um triângulo, essa soma é sempre menor que 180. Somou 2, deu menor. Mas essa proposição nos diz que somando 3 dá exatamente igual a 180. Por quê? Bom, aqui aparece uma ideia de como justificar esse resultado. A partir do vértice C, a gente traça ali uma paralela ao lado AB. Em seguida, a gente vai prolongar o lado AC, então tem um prolongamento desse lado, ok? E daí, a gente vai ter que a reta que passa por A e B e a reta que passa lá em cima por C são retas paralelas. E essas retas paralelas foram cortadas por uma transversal, é a transversal AC. Ora, mas duas retas paralelas cortadas por uma transversal vão formar ângulos correspondentes iguais. Então, seguindo aí na figurinha, você vai ter o seguinte, que o ângulo lá de baixo é igual àquele pedacinho lá de cima. Os dois têm a mesma medida. Mas só que aquele ângulo lá de cima, ele é congruente à outra porção do C por serem opostos pelo vértice. Então, os dois têm medida que eu estou chamando de 1. Da mesma forma, a gente dá aí um prolongamento em BC e vamos ter novamente as mesmas considerações. Retas paralelas, cortadas por uma transversal, formam ângulos correspondentes iguais, congruentes. Então, a medida do ângulo B, cá embaixo, é igual à medida do seu correspondente lá em cima. Mas esse correspondente lá em cima tem medida sinalizada aí como sendo do ângulo 3, porque por ele e o 3 serem opostos pelo vértice. Ora, mas naturalmente aí 1 mais 2 mais 3, isso aí constitui um ângulo raso, ou seja, um ângulo de 180 graus. Então a gente conclui tudo isso dizendo que em qualquer triângulo a soma de suas medidas é sempre igual a 180. Algumas consequências desse resultado. A primeira delas nos diz o seguinte: a soma das medidas dos ângulos agudos de um triângulo retângulo é sempre 90 graus. Por quê, pessoal? Porque em qualquer triângulo, quando você somar as medidas de seus ângulos, isso dá sempre 180. Mas se o triângulo é retângulo, ele já tem um ângulo de 90, o que significa dizer que a soma dos outros dois também vai dar 90. E, portanto, a soma das medidas dos ângulos agudos de um triângulo retângulo é igual a 90 graus. Uma outra consideração relevante nos diz que cada ângulo interno de um triângulo equilátero vai medir 60 graus. Por quê?
Porque no triângulo equilátero, os ângulos internos têm sempre a mesma medida. Mas se eu vou somar as três medidas e vai dar 180, e essas medidas são iguais, é porque cada uma delas é igual a 60. Bom, uma outra consideração importante, eu estou chamando aqui de refinamento do teorema do ângulo externo. E o refinamento nos diz que a medida de um ângulo externo de um triângulo é igual à soma das medidas dos ângulos internos que não lhe são adjacentes. Vocês lembram? Na semana passada, a gente discutiu aqui o teorema do ângulo externo e ele nos dizia que a medida do ângulo externo era maior que a medida de qualquer um ângulo interno a ele não adjacente. Agora a gente está vendo mais do que isso, que além de ser maior, ela é exatamente igual à soma dessas duas medidas. Na figura, eu posso concluir então dizendo que a medida do ângulo BAD é exatamente igual à medida do ângulo B mais a medida do ângulo C. Continuando, a gente tem agora mais uma consequência, dos estudos dessa semana. E nos diz o seguinte: a soma das medidas dos ângulos internos de um quadrilátero é igual a 360 graus. Por quê, pessoal? Porque dado um quadrilátero ABCD, se nós traçarmos qualquer uma de suas duas diagonais, estaremos dividindo esse quadrilátero em dois triângulos. E em cada triângulo, a soma das medidas dos ângulos internos é igual a 180. Daí, quando a gente somar 180 de um mais o mesmo resultado no outro, obteremos 360 graus. Ok? Então percebo que é uma semana de muito estudo e muito interessante. E aí, continuando, a gente vai dedicar um certo tempo aos chamados paralelogramos. O próprio nome já nos sugere de que se tratam. A gente vai chamar de paralelogramo a todo quadrilátero cujos lados opostos são paralelos, ok? E veremos alguns resultados interessantes. Primeiro, que além de admitir lados opostos paralelos, porque isso aí configura como definição, ele vai admitir lados opostos de mesmo tamanho. E mais, os ângulos opostos serão congruentes. E mais, as suas diagonais se interceptam em um ponto que é ponto médio de ambas. Percebam que é uma série de propriedades inerentes aos paralelogramos. E ao longo dessa semana estudaremos cada uma delas. Ok? E a metodologia? Como é que eu espero, como é que eu proponho que vocês desenvolvam esses estudos? Inicialmente, como de costume, tem um texto lá para a gente dedicar um pouco da nossa atenção à sua leitura. E é o texto sobre axioma das paralelas. Lê o texto, marca as dúvidas, tenta fazer na sequência a nossa lista de exercícios. E aí, como de costume, havendo dúvidas, ou no texto, ou na lista, posta no nosso fórum de discussão. Haverá também, como sempre, um fórum participativo e eu espero encontrar com todos vocês lá, ok? Bom, agora um resumão aí, uma tabela. Segunda-feira a gente pode então fazer uma breve revisão, vocês podem comentar nos fóruns algumas questões que não ficaram muito claras na semana passada, não tem problema, posta lá no fórum, a gente discute lá com os tutores. Na terça-feira, eu já proponho que vocês comecem a ler o slide sobre paralelismo. Lê o slide, já vai avançando para a nossa lista de exercícios, Vamos ver na quarta como é que está a programação. Então, na quarta-feira tem o fórum, nosso fórum de discussões, e aí vocês podem colocar lá questões da lista, até onde conseguiu fazer, o que é que não está muito claro, e pedindo aí, contando com a colaboração dos nossos tutores. Quinta-feira a gente continua, nesse momento de discussão, de reflexão, de interação. E na sexta-feira, como de costume, a gente vai então para as nossas avaliações virtuais. Ok, pessoal? Desejo a todos uma boa semana de estudos e até semana que vem.